ressona e sonha em meio à tempestade. Quem é? Parece tão indiferente à violência das ondas que podem tragá-lo. Talvez não deva ser outro esse homem no barco, ao meu lado é Deus. Quem é o homem nesse barco? Quem é? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é? Depois que fala é calmaria, mas eu tremo, eu morro de medo, porque não deve ser outro esse homem no barco, ao meu lado é Deus. De que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação, se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração? Eu quero me lançar a seus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali. Quem é todo santidade. Quem é? Diante dele eu sou flagrado. Melhor que eu tivera naufragado para longe, bem longe, a não ser que perdoe. Porque não deve ser outro esse homem no barco, ao meu lado é Deus. Meus irmãos, mais uma vez, com boas novas em Cristo Jesus, nesse culto transmitido de maneira online para você e para a sua família. Vem da letra do hino As Muitas Bênçãos, de número 63, do Inário Novo Cântico, que diz assim: quando dá vida às vagas, os caminhos, no fundo do mar, se tornam procelosas, com ondas fortes e maremotos, e quando da vida se com desalento, desânimo, julgas tudo vão. Conta as bênçãos, enumera as bênçãos, faz o inventário das bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez por nós, pela sua família e pela nossa igreja em Cristo Jesus. Verás surpreso o quanto Deus já fez. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre vocês, sobre a sua família, onde estiverem nesse momento reunidos, em nome de Jesus.
Mais uma vez, por este canal, todos são muito bem-vindos para a condução online desse tempo em casa, né? De adoração, louvor, comunhão, dedicação, instrução e consagração ao Senhor Jesus. Neste final de semana, uma data festiva, não somente para a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, mas uma data festiva para a Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto, aqui na cidade de Itu, a nossa igreja. É que no dia 15 e 16 de agosto de 1998, o antigo PRIT, né, Presbitério de Itu, antigo Presbitério de Itu, que hoje é o nosso Presbitério de Indaiatuba, o PRID, a pedido da Igreja Presbiteriana de Itu, a nossa igreja mãe, estava reunido justamente naquela ocasião, naquela data, para organizar a nossa congregação em Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. 22 anos depois, mesmo nesse novo normal, reunidos, estamos aqui para louvar e agradecer ao Salvador e Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho, pela boa nova de Cristo Jesus em nossa vida, no nosso bairro, na nossa igreja e em cada uma das suas famílias e dos seus membros. Então, uma data festiva para todos nós como igreja presbiteriana ali no Jardim Aeroporto. Nesses atos litúrgicos, os louvores, as orações, as leituras, as palavras, ao nosso Deus seja dada toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Redentor, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse momento. Amém. Graça e paz, amada igreja, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para louvar e adorar ao nosso Deus, a Ele único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Hoje, gratos e alegres pelos 22 anos de igreja formada no Jardim Aeroporto, vamos louvar ao nosso Deus e agradecer por todas as vidas que foram salvas, por todas as famílias que foram restauradas, pelo poder e pela pregação do Evangelho neste lugar. A palavra do Senhor em 2 Crônicas 7:16 diz assim: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque a palavra dele tem se cumprido neste lugar que ele escolheu e santificou, no Jardim Aeroporto, em Itu. Oremos ao nosso Deus, oração de invocação por mais um culto ao Senhor. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por fazer parte do teu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este lugar que o Senhor escolheu e santificou, pela Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto em Itu. Obrigado, Senhor, pelos 22 anos de igreja formada. Obrigado, Senhor, por todas as famílias e vidas que foram alcançadas pela pregação do Evangelho neste lugar. Obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres que foram instrumentos nas tuas mãos para que esta igreja pudesse, ó Pai amado, cumprir o seu propósito de anunciar as boas novas de salvação. E agora, ó Pai, que nós estamos reunidos para louvar e adorar o teu santo nome, nós te pedimos, invocamos a tua bênção, para que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, abençoe todas as partes deste culto, e que nós possamos, mais uma vez, ser edificados pela tua palavra. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso do teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Santo, Santo, Ele
Graça e paz, amada igreja. Nesta noite, nós vamos estar fazendo a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 7, dos versículos 9 a 17. Leitura do livro de Apocalipse, capítulo 7, dos versículos 9 a 17. Leiamos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Leiamos novamente dos versículos 13 a 15. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Irmãos, essa leitura é inspirativa para nós que hoje celebramos os 22 anos como igreja organizada. Que o nosso bom Deus aplique em nossos corações a leitura dessa palavra. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão.
seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Graça e paz, amada igreja. Convido você e sua família para uma oração de gratidão. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, graças te damos porque o Senhor cuida de nós, Pai. Durante esse momento de pandemia, somos gratos a Ti porque o pai de família pode levar para sua casa o pão de cada dia, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, pelas provisões que o Senhor tem feito na vida do seu povo. Perante isso, Pai, é que trazemos nossos dízimos e ofertas, Pai, para Te honrar. Essa é a oração que eu faço, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação na palavra de Deus, peço que acompanhem comigo a leitura que eu faço da oração do Pai Nosso, a oração dominical ensinada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Tem sido essa porção bíblica o texto da nossa meditação nesses 3 meses, de julho, agosto e setembro. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa porção final é alvo da nossa reflexão bíblica nessa noite. Assim na terra como no céu é o texto que nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Que Ele mesmo, pelo seu Espírito, aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Amém. Irmãos, tomando aqui a literatura em geral, como uma representação da vida, eu quero chamar a sua atenção para um poema pernambucano, um conto de Natal pernambucano. Em Morte e Vida Severina, um conto de Natal pernambucano, o poeta e escritor João Cabral de Melo Neto, ele narra a história de Severino Retirante. Severino sai do sertão pernambucano em direção à capital, Recife, seguindo o curso do rio. Só que na jornada de Severino Retirante, o autor, poeta, ele não descreve apenas um deslocamento geográfico social que ficou conhecido em nossos livros de geografia como êxodo rural. Mas ele faz também, através do personagem, um retrato da vida como ela é de fato, a partir da autorreflexão realizada pelo próprio personagem. Ou seja, ele é um retirante geográfico, social, mas ele faz uma reflexão, ele pensa, ele considera, ele faz ponderações a respeito daquela jornada. De forma que não é somente um texto geográfico, mas é também um drama psíquico existencial que ele pensa e reflete na vida. O Severino Retirante diz assim: desde que estou retirando, só vejo a morte ativa. Só a morte deparei. E às vezes
até festiva. Só a morte tem o encontrado, quem pensava encontrar a vida. E o pouco que não foi morte, foi de uma vida severina. Aquela vivida que é menos vivida que defendida. E é ainda mais severina para o homem que retira. O que nós temos aqui? Um retrato da vida em tons sombrios. O cenário deserto, o cenário seco, o cenário tétrico e de morte, não era apenas o cenário geográfico, o relevo do lugar, mas era também do coração, da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, das expectativas, ou falta delas, de Severino retirante. O retirante Severino já estava cansado da viagem, da vida e daquele cenário horroroso de morte. Ele pensa então em interromper e desistir da sua jornada e procurar viver por ali mesmo, sem perspectiva, sem esperança. A partir desse conto de Natal, desse poema pernambucano, eu faço com você uma reflexão agora. Muitas vezes você não percebe que a vida assume ares de desolação, situações tétricas, descritas pelo salmista Davi no Salmo 23 como o vale da sombra da morte. Mas cedo ou mais tarde, todos nós não somos realisticamente obrigados a perceber que tende a vida, o pouco que não foi morte, tornar-se também uma vida severina. Será que você não percebe que a vida é isso nos seus dramas? Será que não temos aqui um retrato da vida pintado já a partir do livro de Eclesiastes, na sua vulnerabilidade, fragilidade e, por vezes, falta de sentido? Pois bem, é assim mesmo que a vida é. Mas nós podemos, dentro desse cenário, dessa geografia, desse drama do coração, retratado aqui por João Cabral de Melo Neto, ter um fio de esperança, ter boas novas, alegrias que vêm do Evangelho e da presença do Senhor Jesus conosco. Pela oração do Pai Nosso, ou oração dominical, como e qual é a única forma que tenho de contemplar a vida, encarar a vida, olhar para a vida de uma maneira mais plena, de uma maneira mais esperançosa, mesmo que em cenários de pandemias sombrios como nós vivemos? Fazendo 3 pedidos ao nosso Pai que estás nos céus, os pedidos iniciais da oração do Pai Nosso, que diz assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Ou seja, um discípulo de Cristo, ele não é um severino errante. Um filho de Deus não é uma pessoa levado pela desolação do cenário. Só vê perspectiva de vida, por sua vez, o Filho de Deus, quando ele deseja, quando ele pede, quando ele ora, o nosso Pai na terra, como já é no céu. Assim, seja diante do pecado, da incredulidade, da iniquidade moral que nos cerca, ou das perdas, das privações, com cenários secos e desoladores, faça sempre os pedidos que são vitais e essenciais para a nossa humanidade como
filhos de Deus, ao nosso Pai que estás nos céus. Santificado, Pai, seja o teu nome, não o meu. Sacraliza a vida comum, sacraliza a nossa vida. Venha o teu reino, Pai, não o meu reino, o meu ego. Governa no meu coração e em nosso cotidiano. Faça-se, Pai, a tua vontade, não a minha vontade, não o meu querer, não minhas pretensões e as minhas ambições. Concretiza o teu propósito, assim na terra como já é no céu. Esse é o nosso desejo, essa deve ser a nossa esperança, a nossa alegria, quando os cenários ao nosso redor se tornam tão secos, tão sombrios, tão desastrosos, sem qualquer tipo de alento. A nossa esperança, a nossa boa nova, consiste em nos dirigir ao nosso Pai que estás nos céus e dizer, assim na terra como já é no céu. Sobre essa expressão, assim na terra como é no céu, o reverendo John Stott, em seu comentário à mensagem do Sermão do Monte, ele explica assim: com essa expressão indicativa, assim na terra como é no céu, Jesus nos ensina a orar, a pedir e suplicar que a vida na terra, o comum, o cotidiano, o dia a dia, se aproxime o máximo possível do céu, que ela seja o mais possível da vida no céu, pois a expressão na terra como no céu aplica-se igualmente à santidade do nome de Deus na terra como já é no céu, a propagação do seu senhorio e do governo de Cristo na terra como já é no céu, e a consumação da vontade dele aqui na terra. De uma outra perspectiva, ainda explicando essa partícula da oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, Jamie Houston, em Orar com Deus, ele afirma que essa expressão indicativa, assim na terra como já é no céu, ela deve ser pedida com urgência. Isso, ela deve ser pedida com urgência, com veemência, com fervor. Por quê? Por quê? Porque aqui na terra, a santidade, o reino, a vontade do Pai, do nosso Pai que está nos céus, continuam sendo negadas, continuam sendo contestadas, ridicularizadas e, por vezes, desacreditadas. Portanto, não é uma mera oração, um mero pedido, mas, de acordo com Jamie Houston, é um pedido fervoroso, um clamor urgente, porque o nome do Pai, o reino do Pai e a vontade do Pai, aqui na terra, têm sido, por vezes, negadas, contestadas, ridicularizadas e desacreditadas. Assim, para ambos os autores, John Stott e Jamie Houston, autores cristãos, a única forma que tenho de contemplar vida, experimentar um pouco de vida, de salvação, de saúde, de esperança em cenários tão terríveis, é pedindo pelo nosso Pai na terra, como é o nosso Pai no céu. A oração tem sido colocada aqui como um caminho pelo qual o Pai vem ao nosso encontro, ao encontro dos seus filhos amados. A oração dominical, ou oração do Pai Nosso ensinada pelo Senhor Jesus, registrada na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, Lucas 11, de 1 a 4, e praticada ao longo da história, irmãos, pela família cristã, é quem nos revela na terra o nosso Pai que estás nos céus. O objetivo é mostrar que nesta oração, Jesus veio humildemente
à nossa terra seca, ao nosso encontro, coloca-se ao nosso lado, toma-nos pela mão, conecta-nos com o Pai e nos ajuda a pedir esses 6 elementos vitais para a vida, a saber, os 3 pedidos que já foram orientados, que já foram explicados e direcionados aqui nos últimos vídeos são o nome, o reino e a vontade do nosso Pai. E a partir do próximo domingo, vamos meditar sobre os 3 últimos pedidos da oração do Pai Nosso. Os 3 primeiros têm a ver com a glória dele na terra. Esses 3 últimos que teremos pela frente têm a ver com o nosso suprimento, com o nosso contentamento nele, aqui na terra. O pão diário, o perdão nas relações e a santificação em todas as nossas ações e reações. Por isso, a oração dominical começa com a paternidade de Deus, o Pai Nosso, e na sequência ela nos remete à grandiosidade e à singularidade do nosso Pai ao dizer que Ele está nos céus. Depois dessa rica introdução e enlevo do nosso coração sobre quem é o nosso Pai, João Calvino, por exemplo, afirma que as 3 primeiras petições levam em consideração somente a glória de Deus, a honra de Deus, o querer de Deus na terra, como é no céu. Sem nenhuma consideração por nós mesmos ou por qualquer proveito humano e particular. Para Calvino, nas Institutas, volume 3, o que importa é que o nosso proveito e o nosso ser não sejam a causa e a finalidade última da nossa oração e da nossa vida com Deus. Que nos mova nessa oração a elevar a Deus essas petições. Portanto, peça ao Pai que estás nos céus para vir em nosso encontro em momentos sombrios, em tons tétricos, em terreno seco da nossa existência, dizendo: santificado seja o teu nome. Nenhum crédito para o meu nome, nenhuma honra indevida para o meu nome, mas o teu. Venha o teu reino, não o meu reino particular. Faça-se a tua vontade, o teu querer, não a minha vontade. Assim na terra, seja assim na terra, como já é no céu. Meus queridos irmãos, quando a vida assume tons sombrios, cores tétricas, de vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi, quando mais cedo ou mais tarde, a vida tende, o pouco que não foi morte, tornar-se uma vida severina, como já nos diz João Cabral de Melo Neto. Peça ao Pai, interceda ao Pai, suplique ao Pai, que estás nos céus, para vir em nosso encontro, com alegria, com paz, com esperança, com graça, com misericórdia, com poder, com a santidade dele, com o reino dele, com a vontade dele, na terra, como já é no céu. Nós temos um vislumbre bíblico de que isso já está acontecendo e vai acontecer de maneira em definitivo a partir da leitura que foi feita aqui ao longo dessa liturgia em Apocalipse, capítulo 7, versículos 14 a 17, que diz assim: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são essas pessoas? Quem são esses irmãos? São os irmãos que estão vindo de grande tribulação, de cenário tétrico, de cenário desolador, de cenário de perseguição, de dor e de sofrimento. Eles não estão vindo de um grande parque de diversões.
Eles não estão vindo de uma viagem de turismo. Eles não estão vindo de um gostoso restaurante. Não, irmãos. Eles estão vindo de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, em meio a toda a vida retirante. Por isso é que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, com o seu descanso, com o seu bálsamo, com suas águas verdejantes, com suas águas tranquilas. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Por vezes, a vida se torna morte e vida severina. É verdade. Mas em Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, trilhando o caminho da oração, da busca, da petição, Pai nosso que estás nos céus, assim como és no céu, sejas aqui na terra. Deve ser o nosso clamor, deve ser o nosso pedido. Está aí a fonte da nossa esperança, da nossa alegria. Assim na terra, Pai, sejas como és no céu, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra com esperança, consolo e glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém. Universo
Graça e paz, amada igreja. Oremos ao Senhor, consagrando mais esse culto e desde já agradecendo pelos 22 anos da nossa igreja constituída. Em meio a tantas lutas, mas também tantas bênçãos. Quantos milagres nós já vimos acontecendo em nossa igreja ao longo desses anos. Lembro nessa oração de orar por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão enfermos, que estão desempregados, com dificuldades também em seus negócios, em suas empresas. Oremos, consagrando ao Senhor esse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio de podermos compartilhar e receber uma porção da Tua Palavra nesta noite. Gostaríamos de agradecer por este culto e também pelos 22 anos da nossa igreja formada, Senhor. Por todas as famílias representadas, por todas as pessoas que nos visitaram, ó Pai, ao longo desses anos, tantas histórias de dificuldades, de lutas, de provações, mas também de muita bênção, muitos milagres, Senhor, aconteceu no nosso meio e nós somos testemunhas de tudo isso, ó Deus. Nós queremos pedir encarecidamente por aqueles que estão enlutados, ó Deus, que perderam um ente querido, um familiar, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, conceder o devido consolo a essas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Nós temos irmãos que estão enfermos, ó Deus, e pedimos que o Senhor vá com provisão, como médico dos médicos, estando ali, afofando a cama, segurando com as tuas próprias mãos. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor é um Deus bondoso. E nós suplicamos por uma bênção especial na vida desses irmãos. Queremos agradecer pela palavra ministrada essa noite, pela leitura, pelos louvores, por todos os atos desse culto. Entregamos ao Senhor, consagramos ao Senhor todos os momentos que tivemos juntos aqui, ó Pai. Que tudo que fizemos e tudo que viermos a fazer durante essa semana que se inicia, seja sempre para a honra e glória do Senhor. E assim nós oramos, gratos por mais esse dia e por mais essa oportunidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, disse o Senhor Jesus: assim na terra como é no céu, deve ser a nossa oração diante do Pai. O nosso pedido, o nosso desejo, em todo tempo, o nosso clamor, assim na terra como é no céu. Ao Pai que vem ao encontro dos seus filhos amados, em oração no nome de Jesus, peça, suplique, clame ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, para a glória de Deus Pai. Convido você, ao término dessa transmissão de culto online, alguns minutos aqui reunidos em nome de Jesus, para receberem a bênção do Senhor Jesus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor e receba você e a sua família a bênção do nosso Deus. Oremos. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor, o perdão, a misericórdia e o reino do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que a consolação, a íntima intercessão, o encorajamento do Santo Espírito de Deus, a cura, a saúde, a santificação, sejam sobre cada um dos irmãos, sobre as suas respectivas famílias, sobre os próximos anos da nossa querida IPB do Jardim Aeroporto, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe para a glória do seu nome.
Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Erga a cabeça, o soberano vem. Todos o verão e seus joelhos dobrarão. Um grande som, trombetas tocarão. Intensa luz, sua glória brilhará. Sobre as nuvens, fogo em seus olhos queimará. E a verdade do Senhor revelará os corações. O juízo não tardará, com furor condenará. E a justiça de Jesus, cumprindo todos os que creem, o encontrarão e nele exultarão. Eleitos do Senhor, sua redenção virá. Fiquem em pé, abandonem seus pecados, sirvam ao Senhor, guardem a fé. Eleitos do Senhor, sua redenção virá. Fiquem em pé, abandonem seus pecados, sirvam ao Senhor, guardem a fé. Aleluia, perto está o Senhor. Aleluia, perto está o Salvador. Aleluia, perto está o Senhor. Aleluia, perto está o Salvador. Aleluia, perto está o Senhor. Aleluia, perto está o Salvador. E a verdade do Senhor revelará os corações. O juízo não tardará, com furor condenará. Mas a justiça de Jesus, cobrindo todos os que creem, o encontrarão e nele exultarão. Eleitos do Senhor, sua redenção virá. Fiquem em pé, abandonem seus pecados, sirvam ao Senhor, guardem a fé.
Que o seu testemunho, que a sua reação, que a sua atitude possa ser a mesma palavra que é cantada na letra dessas canções. A primeira diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto quero estar, mesmo que seja a dor, o exílio, a crise, que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A outra canção que serve como um retrato para essas reflexões, na sua letra, que pode ser a sua, diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se paz a mais doce, tranquilidade, conforto, bem-estar, se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte me fizer sofrer, crise, exílio, distanciamento, penúria, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus, no chamado de Jesus, na vida com Jesus, sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor.